Aí, quando você levar o documento dele, você tem que levar o documento e lá está constando, né, que você sabia, porém, como não era no RG, você não poderia assinar como nome social. Então, você só faz uma observação. Aline, eu preciso fazer tudo isso, gente? Não é quando você precisa. É que é para vocês se cobrirem, né? Exemplo, eu tenho um amigo que prescreveu a receita de uma transexual, ela prescreveu o nome social. Esse nome social não existe. Se ele não existe, para que eu vou prescrever? Então, eu tenho que prescrever o que está no RG. Na questão da idade, coloco o da RG ou coloco o que ela reportou. Na questão da idade, você vai colocar o do RG, se você não quiser ter problema. Mas você tem que se preocupar na hora de fazer a prescrição da adição, você tem que se atentar ao que ela reportou. Mas nunca isso vai acontecer, por quê? Porque na adição, você vai testar também, né? Então, o paciente, exemplo, o paciente tem 50 anos, mas foi registrado com 55. Se você colocar 2,5, ele não vai enxergar porque ele tem 50 anos. A não ser que ele esteja hipercorrigido, né? Ele vai reclamar. A não ser que ele esteja hipercorrigido que não. Então, a gente tem que ter na nossa cabeça a idade dele real. Mas o que vale no documento é a idade que está no RG. Então, você tem que colocar a idade do RG e, no final, botar uma observação. O paciente relata que a idade do RG é alterada por conta de registro. Idade real é tanto. Eu faço tudo isso. Quem sabe, quem vê meus atendimentos sabe que na ficha eu só falta botar até quem é pai, quem é mãe, que faz e deixa de fazer. Porque eu tenho medo de justiça, né? Quando você passa por muito processo, você tem que ter medo, né? Mas o povo não faz, né? O Idaiane está aqui, eu atendi para ela e ela sabe que as minhas fichas, Ave Maria, relato tudo. E não atendo um paciente sem ficha. E não atendo um paciente se não assinar o documento dizendo que está sendo atendido por optometrista. Se não, nem faz exame. Tranquilo, galerinha aí? Tá tudo claro? Endereço, né? Tem que constar na informação. Atividade profissional. Aline, eu preciso colocar atividade profissional para o paciente? Lógico. Vai ter sintomatologia de paciente, gente, que ele vai relatar por conta da função dele. Vai ter paciente que vai relatar problemas por conta funcional. E eu dei uma aula, não sei se, eu acho que foi para a turma de Natal, não sei se foi Natal C ou Natal B, que nesse caso chama dress code, né? Essa aula, que a gente relata muito sobre postura e sobre doenças funcionais, né? E muita gente vai adquirir doenças funcionais e essas doenças funcionais vão induzir alterações de visão. Natal C, exatamente. Então, vai ter situações que o paciente vai relatar problemas de visão. Exemplo, ontem Luana mandou para vocês, né, um áudio meu de um optometrista, que ele me perguntou, me mandou uma mensagem cedo, dizendo que atendeu uma paciente e que ele ficou perdido, né? Esperem que eu respondo já, rapidinho, deixa eu só concluir isso aqui. Aí, ele relatou que a paciente disse que viu a entrevista, que essa entrevista estava lá relatando que o Covid-19 altera a visão, realmente dá baixa de visão. Só um instantinho, gente. Pede ali um pedaço de... Tá sangrando. Papel mesmo. Então, o que é que acontece? O pessoal, ele não sabia o que fazer. Aí ele disse para a paciente o seguinte: olha, eu vou conversar com a professora, né? E ela vai me dizer, ela foi minha professora, ela estuda, ela é professora dessa área de saúde visual, e ela vai me dizer o que é que está acontecendo. Gente, pelo amor de Deus, vocês precisam se interagir com todo mundo. Por que com todo mundo? Com toda a situação. O nosso país é um país que está sofrendo uma pandemia. E essa pandemia é uma pandemia viral.
E esse vírus, ele afeta o corpo. E ele está dentro de células. E o nosso corpo é feito de células. E no nosso olho a gente possui células. Então, se a gente possui célula, qualquer lugar que tiver célula pode ser acometido pelo vírus. Então, o Covid-19, né, ele altera a visão, sim. E agora já começou a ter esses relatos. E aí, o áudio ontem foi eu falando sobre isso. Então, eu preciso estar me interagindo com essas realidades, porque vai surgir problemas, né? Então, não é que o problema foi ocasionado por você, não é que esse problema foi ocasionado do nada. O problema foi ocasionado pela situação. Então, é a causa típica. Então, você pode se deparar com um paciente desse no seu consultório, que você acha que está normal, e na realidade está relatando problema de visão, e esses problemas de visão estão relacionados à Covid-19. E quando você vai ver, olha aí, o paciente está infectado dentro do seu consultório, fazendo exame de vista. Imagine que a gente faça esse relato para alguém, aí eles vão dizer assim, ó, ótica, optometria e oftalmologia não são serviços essenciais, porque realmente é um risco colocar um paciente dentro de um consultório e ele ter um Covid-19, café, e ele ter um Covid-19 e tá lá afetando a visão dele e você realmente ter e pegar, né? Então, vou fazer uma live essa semana sobre isso, sobre o Covid-19, e aí eu tô protelando, a pessoa tá me chamando, justamente para não ficar falando isso, mas vocês, como meu aluno, eu posso dizer, né? E hoje já é fato e comprovado que existem pessoas que estão tendo problemas visuais pós-Covid-19. Na 10ª semana de infecção do Covid, está afetando a visão dele, né? E aí é fato, e é fato de verdade. Luciano perguntou, tive um cliente que quando o oftalmologista perguntou a idade dele, ele disse que tinha 28 anos, e ele tinha 40, e ele passou uma visão simples. Acontece também, gente, por quê? Porque o paciente, né, ele muitas vezes, ele não sabe quantos anos ele tem, isso acontece muito. E às vezes também, a gente, quando olha para um paciente, a gente imagina que o paciente tem 60, 70 anos, pela aparência dele, né, sofredora, e na realidade, ele não tem, ele tem 20, ele tem 25 anos, a gente tem que ter muito cuidado, por isso que seguir o RG é importantíssimo, que é o que nos cobre, é o RG. E se estiver hipercorrigido, Aline, mantenha-o sempre, né? Existe uma teoria aí, que a gente pode realmente tentar voltar ao estado do paciente, reabilitando ele através dos processos acomodativos. Mas a gente entende que todo processo acomodativo, quando ele é induzido a um processo de hipercorreção, ele vai ter várias alterações. Então, nesse caso, a gente tem que ter uma consciência muito grande do paciente em concordar que a gente volte, né, e tente compensar isso para menos. Porque a maioria de vocês entendem que enxergar bem é enxergar grande. E não é. Enxergar bem é enxergar normal. Se a letra é pequena, gente, pelo amor de Deus, a letra é pequena. Não adianta fazer milagre. Eu não preciso de jeito nenhum deixar aquela letra grande. Se eu enxergo pequeno, por que a paciente tem que enxergar grande? Então, parem com esse conceito, que enxergar grande é enxergar bem. Enxergar grande é estar hipercorrigido. Então, a gente pode conversar com o paciente, explicar para ele que ele segue uma tabela e que essa tabela é prescrita de acordo com a idade e que a idade do paciente é que determina a adição dele, que se ele quiser reabilitar, a gente consegue, porém é um trabalho árduo, vai ser uma reabilitação postural, vai ser uma reabilitação de leitura, vai ser uma mudança de hábitos, vai ter que alterar a forma de leitura, né? Vai ter que ampliar as coisas que enxerga através de tamanhos, ou seja, deixar de ler à noite, se ler Bíblia, comprar uma Bíblia com letra maior. Então, a gente tem que deixar isso tudo bem amarradinho com ele. Como a maioria das pessoas diz não, aí você mantém a hipercorreção nesse caso, ou eu mantenho o mesmo valor, ou eu aumento se caso a queixa dele foi reclamando da adição. Hoje eu ouvi que uma pessoa adoeceu de Covid-19. Adoeceu como, Cléria? Eu não entendi. Ocupações e hobbies, né?
Muitas vezes a gente precisa saber quais são as atividades sociais desse paciente em relação à vida social dele. Sim, eu sei que adoeceu, mas aí adoeceu aí não é COVID, né? Não é Covid, professor. Ele falou que adoeceu de Covid-19. É mole? Entendi. Covid-19. Tá triste, viu? É Covid, né? Covid-19. Veja esse vírus precisa de convite. Precisa nada, o vírus é miserável. Tá precisando de convite para lugar, ele tá entrando sem ninguém mandar. Então, gente, os hobbies do paciente também vai determinar muita coisa, né? Vai determinar o tipo de tratamento que iremos utilizar na lente oftálmica, se ele deve usar uma lente de contato para assessorar, se ele deve intercalar lente e óculos. Então, saber as atividades, a ocupação em hobbies dele é muito importante. Então, muitas vezes a gente não se preocupa disso, né? A pessoa passa muito tempo, né, praticando esportes, a pessoa... Então, a gente sempre tem que estar recomendando, exemplo, a pessoa passa muito tempo no computador, a pessoa passa muito tempo utilizando celular, que não é um hobby, uma prática, né, mas a gente sabe que é tipo de tratamento a gente vai indicar. Aline, o optometrista prescreve marca? Não, o optometrista não prescreve marca, mas prescreve tratamento. E o tratamento, ele tem nome, né? A gente não precisa relatar a marca, mas o tratamento, sim. Então, se você vê que o seu paciente depende de um antirreflexo, a gente tem que prescrever um antirreflexo. Se você vê que o paciente depende de um tratamento de bloqueio azul, a gente precisa, né, relatar esse bloqueio azul. Se a gente sabe que o paciente precisa de uma foto sensível, a gente vai colocar foto sensível. A gente não vai colocar marca, beleza? Vamos nos atentar a isso. A gente precisa também, gente, saber quando foi a última consulta do paciente. Muitas vezes, o paciente sempre relata, tem 10 anos, tem 2 anos, tem 5 anos. Por que eu preciso saber disso? Porque a última consulta vai te dar muito sobre a sintomatologia do óculos dele. Então, quanto mais tempo tiver a última consulta do paciente, mais sintomas ele vai ter com óculos novo, mais reabilitação e mais dias ele vai requerer para se adaptar ao novo óculos. Quanto mais recente tiver essa última consulta, menos sintomatologia ele vai ter se você andou certinho, se você prescreveu tudo direitinho, se você passou tudo que deveria ter passado, se você cumpriu todo o protocolo, se realmente fez uma refração digna, né? E se realmente a refração do paciente é aquela, ele não tem por que estar se queixando de tantas coisas, né, do dia a dia dele. Beleza até aí, gente? Tudo tranquilo? Tá claro? Hein? E aí? Tô falando uma linguagem boazinha, tá tudo tranquilo? Tem alguma pergunta para fazer até aí? Mas se mudar pouco a dioptria entre a última consulta e a atual. Assim, se mudar pouco a refração, é exemplo, gente. Vamos ter consciência. Nesse momento agora a gente fala entre ser optometrista e diferenciar logística, né? O paciente teve uma alteração de 0,25. Fez 1 ano. A gente tem que ser bem ciente com ele. Olha, teve pouca alteração. Se você quiser trocar as lentes, porque precisa de uma lente nova. Mas, pelo amor de Deus, não vamos exagerar em dizer, você precisa trocar o seu óculos, porque é isso, porque é aquilo, né? A gente precisa ser consciente. Para perto, não. Qualquer alteração para perto vai interferir no processo da visão da paciente. Mas, para longe, um 0,25 não vai fazer mal a ninguém de alteração, principalmente o paciente que passou o tempo todo. Porque você tem que ser ciente com ele. A lente está arranhada, a lente está com problema, porque está velha. Então, você vai dizer, olha, eu vou prescrever aqui seu óculos, porque sua lente já está velha, já está bastante arranhada, a lente está perdendo transparência, mas você não teve uma alteração refrativa. A alteração só foi significativa de 0,25, isso é um sinal positivo.
Por que um sinal positivo? Quer dizer que o senhor respeita o uso do óculos, o senhor segue direitinho, usa direitinho. Então, a gente precisa de boa transparência e por esse motivo que eu vou prescrever novas lentes para você. Mas nada de fazer aquele alarde querendo assustar o paciente para vender um óculos. É melhor você dizer que devido aos arranhões, devido à ausência de transparência da lente, por isso que você vai trocar aquelas lentes e ele vai ter um maior conforto, uma maior qualidade. Beleza? Posso avançar? Tá tranquilo, Jorge? Jorge está calado. Valéria, tá tranquilo? Eu estou de home office, ó, trabalhando em casa, tem café, tem a água. Tem Luana tendo aula ao vivo, porque tá aqui do meu lado. Puxa, cara de pau, viu? Tá aqui, ó, sentada no meu sofá. É brincadeira um negócio desse. Muita gatice pra pensar só, viu? E agradeço a ela, viu, que ficou me infernizando para dar aula. Aff, Maria, essa menina ia morrer se não tivesse aula. Professora, pelo amor de Deus, eu vou morrer. Então, vamos lá, né, para a segunda parte, que é a nossa anamnese. A anamnese, gente, consiste na entrevista com o paciente. E esse termo anamnese, ele é muito comum em todos os ambientes de saúde. E vocês precisam entender que vocês são integradores do ambiente de saúde. Vocês são integradores da equipe multidisciplinar. Interiorize isso com vocês. Eu sou optometrista. Participo do âmbito da saúde. Integro uma equipe multidisciplinar de saúde e atendo na atenção primária. Previno os problemas visuais e as alterações eu encaminho para pessoas responsáveis de outras áreas secundárias. Mas só participa da atenção primária, da equipe multidisciplinar de saúde, atenção primária, somente quem faz diagnóstico funcional. Outra coisa, botem na cabeça de vocês. Tire esse negócio de dizer eu não dou diagnóstico. Eu ensinava para você em sala de aula, em saúde visual, porque eu sabia que uma hora eu ia chegar em optometria. E como eu ia chegar em optometria, eu ia explicar isso. Mas não adiantava eu falar lá em saúde, porque ia gerar um monte de bolo e vocês não iam compreender. Mas agora eu posso falar. Vocês podem dar diagnóstico, mas vamos lá. Vocês podem dar diagnóstico funcional. Vocês não podem dar diagnóstico nosológico. O que é diagnóstico funcional? Diagnóstico funcional é um diagnóstico em cima dos sinais e sintomas, ou seja, é relatado alterações em sinais e sintomas, não prescrevendo medicamento nem tratando doenças. Diagnóstico nosológico são diagnóstico onde se identifica o tipo de doença, tratando-a com medicamentos ou com posições cirúrgicas. Então, se alguém disser, você está dizendo que você dá diagnóstico, eu disse, dou. Eu não dou diagnóstico nosológico, quem faz isso é médico e dentista. Eu dou diagnóstico funcional, porque todo integrante da equipe multidisciplinar da atenção primária dá diagnóstico funcional. Mas como é que é isso? O meu paciente relata sinais e sintomas. Tenho o entendimento das alterações através dele e encaminho para que seja feito o diagnóstico nosológico. Então, no momento que eu dou o diagnóstico funcional, o meu paciente vai procurar um médico para fazer o tratamento, se for doença, ou o diagnóstico funcional, eu só preciso ele com correção. Que correção? Compensações ópticas. Com correção, lentes de contato. Terapias ortópticas. Terapia comportamental. Né? Então, isso são diagnósticos funcionais. Diagnósticos nosológicos são diagnósticos onde irá ocorrer a interferência dos atendimentos secundários, dos médicos
ou de dentistas, onde precisem tratar disfunções e dar o nome da doença, né? A partir daí, ele vai prescrever medicamento, se for uma doença que só precisa de medicamento, e se for uma doença que precisa de tratamento, se tiver necessidade de cirurgia, eles vão fazer cirurgia. Aline, quais são os atendimentos? Atenção básica, atenção primária, secundária e terciária. Você participa da atenção básica de saúde. Então, a Lei 8080, que é a lei que regula o SUS, em 2014, dezembro de 2014, ele inseriu o optometrista no âmbito de saúde. Eu vou publicar no nosso grupo hoje. Ele inseriu o optometrista dentro dos postos de saúde, como atendimento primário. E que optometrista foi esse? Os técnicos em optometria. Não é os bacharéis e não são os tecnólogos, né? Então, a lei que regulamenta o SUS, que é a Lei 8080, essa lei é a lei que fala tudo do Sistema Único de Saúde, né? Então, a gente sabe que lá em gestão pública de saúde, a gente tem 3 atendimentos: atendimento primário, atendimento secundário e atendimento terciário. O atendimento primário são os profissionais da área primária da saúde, que são os terapeutas, os fisioterapeutas, os optometristas. Um clínico geral é um atendimento primário, ele se faz necessário no ambiente da saúde básica, né? O dentista é um atendimento primário, mas a partir do momento que a gente depara com qualquer alteração que não seja funcional, a gente precisa encaminhar para o atendimento secundário. E o que é o atendimento secundário? É o atendimento que necessita, né, de atendimento de especialidade. Neste caso, o optometrista depende de um oftalmologista, o clínico geral depende de outras especialidades médicas, o fisioterapeuta depende do ortopedista, né? O psicólogo depende do psiquiatra. Então, essas são as subespecialidades, essas são as especialidades secundárias. A partir do momento que o paciente necessita de uma cirurgia, a gente já sai do âmbito secundário, a gente já entra no âmbito terciário. Então, o que é atendimento terciário? Atendimento terciário é quando o paciente foi tratado por um profissional da área secundária e durante esse processo secundário ele viu a necessidade de uma terapia cirúrgica. Então, nesse caso, a gente precisa de uma subespecialidade. Então, vamos lá. Eu sou optometrista, atendo no atendimento primário. Meu paciente, eu atendi semana passada uma paciente em Ceará Mirim, onde lá eu descobri que a paciente tem ceratocone. A paciente não sabia que tinha ceratocone. Nesse caso, o que é que eu preciso? Que ela vá para o oftalmologista. E o oftalmologista vai fazer o quê? Dar o atendimento dela secundário. Vai diagnosticar o ceratocone. Beleza? O ceratocone não tem cura. Mas, a depender do estágio, ela não precisa de cirurgia. Então, se ela não precisa de cirurgia e ele disser que ela vai ser compensada com óculos ou com lente de contato, essa paciente pode voltar para mim tranquilamente, porque eu consigo resolver esse problema. Mas se lá o médico disser que ela precisa fazer anel de Ferrara, crosslink, ceratoplastia, ela precisa fazer transplante de córnea, quer dizer o quê? Que nesse caso ela precisa de um atendimento terciário. E quem é o profissional da área terciária? Ortoqueratologista, né? Porque a Aline, optometrista, encaminhou para José, oftalmologista, que descobriu e constatou através da técnica Petacam, que é um exame que faz de topografia corneana, de coerência óptica, e aí comprovou o ceratocone, e lá viu que o nível do ceratocone dela era um nível avançado, nível 4, e viu que esse nível 4 ela já precisava de uma intervenção cirúrgica. Então, nesse momento, ele, José, viu que ele não é subespecialista na especialidade de córnea, e aí ele encaminhou para o colega dele, Dr. Arlen Carvalho, que é o quê? Ortoqueratologista. Então, nesse momento, Dr. Arlen vai regular ela para fazer o transplante, o anel de Ferrara ou o crosslink. Beleza? Entenderam isso aí? Deu certo?
Tá clarinho aí? Tá vendo por que eu gosto de sala lotada? Porque pelo menos dá pra fazer zoada, barulho, dá pra gente ouvir o povo. E aqui agora tô ouvindo ninguém. Tá difícil, viu? Triste, isso. Eu detesto solidão. Então, a anamnese, ela vai ser importante por conta disso, né? Então, na anamnese, é necessário em todos os ambientes. E, gente, aqui para nós, é o momento que a gente interioriza o sentimento com o paciente. É o momento que o paciente tem amor por você. É o momento que o paciente diz para você assim, ó, a melhor coisa do mundo. Eu nunca fui atendida dessa forma. É o momento que ela olha e diz assim, ó, eu vou mandar minha mãe vir fazer exame com você, mas eu só quero se for com você. Sabe por quê? Porque ela entendeu que aquilo ali, você desmistificou o que ela vivia antes. Porque ela estava acostumada a ser atendida de qualquer forma. E você sabe que todo mundo gosta de carinho e gosta de atenção. E quando você trabalha por amor, o cliente percebe isso no seu olhar e na sua forma de falar com ele. Não é aquela coisa que você bota, pronto, foi embora. Não é assim. A gente precisa entender, né? Por isso que a gente fala que todos nós somos psicólogos. Eu me lembro que eu estava atendendo semana passada, antes da minha cirurgia, eu fiz um atendimento, né? Aí a mulher estava fazendo a maior zoada do lado de fora. E virou e fez assim, eu tô vendo que não estão dilatando. Tá vendo que esse exame não vai dar certo? Todo lugar que eu vou dilata pupila. E eu vendo de lá de dentro, né? E eu já nervosa, porque eu estava atendendo o paciente e não podia fazer nada. Aí a paciente estava sentada e ela fez assim, posso mandar entrar o próximo? Eu disse, não, deixa que eu vou te levar até a porta, porque eu queria ter um motivo para conversar com a paciente. E ela lá conversando. Você sabe que tem uma laranja podre no meio, apodrece todo mundo. Então, todo mundo que estava esperando poderia começar com a mesma carrada de perguntas. Preciso, pelo menos, parar do comentário. Levantei, eu fui na porta do atendimento. Quando eu cheguei na porta do atendimento, eles estavam sentadinhos nas cadeiras, né? E ela falando, ela era a terceira, ainda faltava 2 pacientes para atender. Aí eu falei, quem é o próximo? Aí a paciente estava em pé, entrou. E ela foi e ficou olhando para mim. Aí eu falei, tudo bem com a senhora? Aí ela disse, tudo bem. Aí eu falei, eu ouvi lá de dentro que a senhora falou que dilatou a pupila 3 vezes. Se a senhora soubesse o que aquilo faz de mal para a senhora nem estaria falando isso aqui agora. Então a senhora espera seu momento, que quando a senhora chegar aqui, a senhora vai ver como vai ser diferente e você vai enxergar da mesma maneira. E ela já ficou calada. Aí chegou a vez dela. Quando ela entrou no consultório, ela sentou, ela numa resistência, a filha dela entrou junto, e eu conversando. Primeiro conversei, não falei nada de colírio, né? Fiz a minha anamnese, fiz tudo, medi a pressão arterial, medi a pressão intraocular, fui falando para ela, olha, eu tô medindo sua pressão arterial, porque a maioria dos hipertensos, eles não relatam que tem hipertensão, e também eles não sabem que tem hipertensão, então eu tô medindo que sua PA deu 130 por 80, tá normal, mas tem que regular questões de sal, açúcar, gordura, essas coisas, tem que controlar açúcar. A sua PIO deu 16 em um olho, deu 20 no outro, a limítrofe é 21, ou seja, tem um olho que a pressão é maior que a outra, mas está dentro da normalidade. E ela já foi baixando a guarda. Eu fui, fiz o exame de fundo de olho nela. Ela tá fazendo o que agora? Eu disse, eu tô fazendo seu fundo de olho, tô vendo se dentro do seu olho tá tudo normal, se tem alguma alteração, mas não se preocupe, já já a gente conversa. Aí fui, olhei o fundo de olho dela, aí ela disse, e aí eu disse, tá tudo normal, não tem catarata, não tem glaucoma, a pressão tá normal, você tá novinha em folha. Fui pro autorrefrator, medi a refração dela e comecei o afinamento. A mulher me deu um trabalho do cão. Esse não. Esse sim. Esse não. E eu na maior paciência do mundo. Melhor assim ou assim? Ela disse, eu nem sei, viu? Eu disse, sabe, é porque tá na sua cabeça. Eu disse, vamos aqui. Tá vendo aquela placa ali? Ela disse, qual? Eu disse, aquela ali, lê ali pra mim.
Ela disse, mas eu não tenho que ler o exame? Eu disse, sim, mas lê a placa. Aí ela leu a placa, né? Aí eu disse, você tá vendo essa letra? Ela disse, estou. Que letra é essa? Eu disse, aí ela disse, OHPNTZ. Eu disse, tá vendo bem? Ela, eu nem sei, viu? Eu disse, então vamos fazer o seguinte, eu vou tirar seu óculos. Aí tirei o óculos dela. Aí ela olhou. Ela, tá tudo a mesma coisa. Aí eu disse, a senhora quer me dar seu óculos antigo? Aí eu fui, coloquei o óculos dela. Aí eu fui, perguntei as letras invertidas para ver se ela me falava. Ela não conseguiu falar. Aí eu fui, peguei meu óculos e coloquei. Eu disse, e aí, a senhora está enxergando melhor com o meu ou com o seu óculos? Porque se a senhora estiver enxergando com o seu óculos, eu vou manter o seu óculos. Se a senhora estiver enxergando melhor com o meu, eu vou prescrever o meu. Ela disse, eu não queria dar ousadia não, mas eu estou vendo muito bem. Né? Pode passar, eu adorei o exame, realmente você me mostrou que eu não preciso, pois a partir de hoje não queira mais fazer exame com colírio, porque aquilo ali só vai te causar mal. Aquilo ali é quando a pessoa tem alguma doença no fundo de olho que precisa ampliar e dar uma melhor qualidade, aí eles utilizam. Então você vai ficar com muita fotofobia, vai ter cada dia mais intensidade de luz, essas coisas. Mas eu olhei para aquela mulher, misericórdia, porque eu estou praticando a paciência, né? Mas se fosse outra, mandava ela embora. Mas saiu, graças a Deus, Dianinha tá aqui, acredito que ela não deve ter metido cacete em mim, não. Deve ter gostado, né? Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que amar o que faz e se dedicar para a pessoa que está na sua frente. Muitas vezes aquela pessoa vai ter vindo de um momento ruim na vida dela. Vai estar passando pelas piores situações do mundo. E a primeira pessoa que ela vai se deparar é você. E olha que azar. Ela foi fazer um exame. E no momento do exame, ela tinha que descarregar tudo que ela estava passando. Quem estava ali? Você. Então, nesse momento, você precisa ser psicólogo. Entender, fazer ela entender que os motivos que a vida impõe para ela nada mais é o que ela busca mesmo. E que você não tem nada a ver com aquilo. E deu certo, graças a Deus, sempre dá, né? Então, a anamnese, o optometrista, ele deverá anotar toda a história do paciente. Aline, eu tenho que ficar perdendo tempo? Lógico. Você tem que saber a saúde geral do paciente. Você tem que saber a saúde ocular do paciente. E você tem que relacionar tudo isso. Você tem que ter essa conversa para dar um melhor diagnóstico funcional e ter um melhor resultado, né? E aí entra o quê? Motivo principal da consulta. O motivo principal da consulta é o que a gente sempre fala, MPC. E esse MPC é o quê? É o que fez o paciente ir até você. Gente, ninguém te procura à toa, não. Ou foi porque teve motivo, ou foi porque foi induzido, né? Por isso que eu digo que a gente não deve obrigar as pessoas a fazer exame de vista. Exame de graça. Então, a pessoa que vai fazer exame de graça é porque está de graça, não porque tem necessidade. Então, a gente tem que ter cuidado na hora de selecionar os nossos pacientes. Então, nesse momento, o motivo principal da consulta, eu devo buscar o motivo que levou o meu paciente a me procurar. Qual foi o motivo? Então, eu vou perguntar, qual foi o motivo que trouxe o senhor aqui? O senhor está sentindo alguma coisa? Como é que está a sua visão? Geralmente eu relaciono assim, de 1 a 10. Qual é a nota que o senhor dá para a sua visão? 1, muito ruim, e 10, muito boa. Aí ele vai dizer 6, 7. Então você vai traçar um método de conversar com ele. Aí você vai falar, nos últimos tempos, o senhor tem percebido alguma alteração? Quando o senhor fecha um olho e abre o outro, o senhor percebe que tem diferenças na imagem? Ou o senhor acha que o senhor enxerga bem dos 2 olhos? E aí, nesse momento, você vai ver que ele vai começar a relatar. Aí você ainda está no motivo principal, o que fez ele te procurar. Você vai perguntar, você tem dificuldade de enxergar? Você tem isso com frequência? Qual é a rotina que o senhor vive? Lê muito, usa muito computador, usa muito celular, sente muitas dores de cabeça, seu olho arde muito. Então você tem que começar a induzir.
Gente, entenda uma coisa. Paciente de optometria e de oftalmologia mente demais. Se você não tomar cuidado, tem aqueles que amam usar óculos e tem aqueles que querem usar óculos porque precisa. Então, eles às vezes induzem coisas que não acontecem com ele. E a gente tem que tomar cuidado, é justamente nesse motivo. Isso chama MPC, motivo principal da consulta. Sinais e sintomas. Esse aí vai te dar um direcionamento muito grande. Que direcionamento é esse? É o que ele sente. Lá na ficha de vocês, cuidado. Bote aí no caderno. No MPC, entra sintomas. No exame de segmento, entra sinais. Então, sintomas está relacionado ao MPC. Sinais está relacionado ao segmento do olho. Geralmente, oftalmoscopia tem uma parte lá que fala de exame externo. Exame externo relaciona sinais, MPC relaciona sintomas. Deu para entender isso? Deram para entender isso, gente? E o que são sintomas? São manifestações. Repete. Então, vamos lá. MPC. Eu estou anotando aqui para vocês anotar. Relaciona com sintomatologia. Exame externo relaciona com... Oh, meu Deus, eu estou mandando aqui para Damião. Esse negócio de privado. Tem gente que manda... Tem vergonha de falar no grupo, aí fica mandando no privado para mim. Aí, quando eu respondo, responde só para essa pessoa. Então, MPC está relacionado à sintomatologia. Exame externo relaciona com sinais. Aí você diz, Aline, por quê? Porque assim, gente, quando o paciente está te relatando, relaciona com sinais. Imagine que o paciente, ele está falando para você, eu tenho dor de cabeça. E outra informação, quando o paciente relata para você, ele vai relatar o nome popular. Mas você, queridinho, vai anotar o termo técnico, viu? Eu mandei para você já algumas siglas, vou ver se eu acho o dicionário para mandar. Então, quando você anotar na sua fichinha, anote os termos técnicos, mas a linguagem que você tem que ter com o paciente, muitas vezes, você tem que entender quem é o seu paciente. Ele tem alfabetização? Ele é uma pessoa que ele é culto? Ele tem um conhecimento? Eu tenho que primeiro conversar com ele para depois entender o que eu estou lidando. Porque um paciente que não entende, ele vai te dizer nomes populares. Exemplo, eu pergunto, o senhor está sentindo o quê? Ele diz, eu estou sentindo muita dor no olho. Então, você já sabe que aquele paciente não vai entender a linguagem técnica. Mas, de repente, você pega um AEL no seu consultório e fala assim, eu sinto muita cefaleia, né? Aí você já sabe que a pessoa gosta de se amostrar. E aí você vai falar a linguagem dela, né? Aí você vai dizer assim, você tem prurido? Ela vai perguntar o que é isso, se fizer coceira. Aí você começa a falar o popular também. Porque só para você treinar quem é que você está falando, porque outro dia desse eu peguei uma enfermeira, a bichinha sabia falar tudo.
né? Então, se eu não soubesse, eu estava frita. Então, a gente tem que saber. Mas lá na nossa ficha clínica, a gente tem que anotar prurido, cefaleia, hiperemia, tudo tecnicamente. Conversa até popular, mas os termos na ficha, que é documento técnico e sem rasura. Então, lá na anamnese, o paciente que me procurou, ele me procurou pelo sintoma, que ele sentia. Então, ele sentia o quê? Não estava enxergando mais. Isso é um sintoma? É. Que sintoma é esse? Diminuição da acuidade visual. Então, se ele está tendo a diminuição da acuidade visual, quer dizer que esse paciente está tendo sintomas e foi o que te procurou. Por isso que está relacionado com MPC. Mas, de repente, ele disse para você que à noite o olho dele sempre fica vermelho. Aí você foi lá fazer a inspeção do segmento e viu que o olho realmente estava hiperêmico. Então, isso aí faz parte do exame externo. E o exame externo fica na parte da oftalmoscopia, que é o exame de fundo de olho. Você primeiro faz fundo de olho, primeiro faz exame externo, depois faz fundo de olho. Então, isso aí você tem que anotar nessa parte que tem escrito lá, exame externo, na ficha que vocês recebem. Eu vou tentar amanhã mandar para você a ficha que vocês utilizam para as aulas de optometria. Quem tiver e quiser postar no grupo, já pode postar, entendeu? Porque aí fica melhor para a gente entender e seguir a linha do que está na ficha. Então, o que são sintomas, né? Sintomas, gente, são tudo que o paciente relata sentir. São manifestações que ele sente. Ou seja, sintomas é subjetivo. O que é subjetivo? Subjetivo é que a gente depende da resposta do paciente. Objetivo, eu posso ver. Então, nesse caso, os sintomas são subjetivos. Por que subjetivos? Porque eu preciso que ele me diga. Se ele não me disser, eu não irei saber. Então, quando o paciente relata para você dor de cabeça, algesia, né? Eu preciso perguntar para ele qual é a hora que ele sente a dor de cabeça, qual é a região que ele sente a dor de cabeça. Porque tem dor de cabeça que é de boca, tem dor de cabeça que é de ouvido, tem dor de cabeça que é de nariz. Nem sempre a dor de cabeça dele é visão. Então, eu preciso anotar o horário que isso está acontecendo e eu preciso relatar a frequência que isso acontece e o período do dia. Se é por conta que ele passou dias exercitando a visão, qual é a região, se tem alguma doença que está relacionada a essas dores. Às vezes, o paciente tem doenças da articulação temporomandibular, ou seja, TM, e tem dor de cabeça. Às vezes o paciente tem enxaqueca, e enxaqueca é uma doença que não tem nada a ver com visão. Às vezes o paciente tem problemas de sinusite, às vezes o paciente tem problema de rinite, né? Às vezes o paciente tem problema de garganta, às vezes o paciente tem problema nos seios paranasais. Então, tudo isso vai relatar com dor de cabeça. Então, através dessas informações do horário, da região, a gente consegue, pelo menos, entender em que região, em que situação está acontecendo, se realmente está ligado à visão ou não, e a gente vai ter essa informação para auxiliar na hora que estivermos na oftalmoscopia e no exame de acuidade visual. Beleza até aí? Tranquilo? Estou falando grego ou tá claro? Estão cansados? Meninos? Tranquilinho? Show. Faça uma vigília. Tá bom, Ayane? Tá ótimo, teacher. Tranquilinho, né? Tranquilo. Luciano também, tranquilo. Daiane? Carla? Michel não tá acordado, não. Eu não tô vendo Michel falar. Luciana tá direitinho, Clélia tá dando para entender direitinho. Tranquilo.
Rafaela também, tá belezinha. Eu tô dando aula. Tá tudo tranquilinho? Pode atender aí. Sinais, né? Pode atender aqui mesmo, marido. Sinais, né? Então, sinais, gente, são manifestações, né, percebidas ou medidas, ou seja, é tudo que a gente consegue ver, está relacionado à fisiologia, né? Essa fisiologia, gente, é problemas que dá no corpo. Ah, Michel apareceu. Michel apareceu, gente, ele tá acordado, tá ligado. Michel dorme na sala, às vezes eu tô dando aula, Michel tá dormindo. Eu olho pra cara de Michel, ele dá vontade de pegar uma água e jogar nele. Então agora ele tá acordado, ele respondeu. Então, gente, o que é que acontece? O nosso corpo, ele é sinalizador. Se lembra nas aulas de patologia que eu falei de inflamação? Que a inflamação é uma coisa boa do nosso corpo. Agora ele tem um tempo. Por quê? Porque a inflamação é uma resposta do organismo. E ela é uma resposta contra o quê? Traumas e agentes que estejam comprometendo o organismo. Então, é tipo uma parte de defesa do nosso corpo. Através daí, ele vai relatar sinais. E esses sinais vai ficar como o olho hiperêmico, né? Ele vai relatar que ele tem muita epífora, que tem muita sensibilidade à luz, vai ter muita fotofobia. Então, sinais é tudo que pode ser medido ou percebido através de manifestações. Então, ele é objetivo. Por que ele é objetivo? Eu não preciso necessariamente que o paciente me diga, né? Porque através dos atos a gente vai conseguir perceber. Cuidado, anotem aí na observação de vocês. Hiperemias severas, presenças de secreções, está relacionada a doenças. Professora, se uma pessoa tomou anestesia há pouco tempo, pode ter alteração no exame de fundo de olho? Anestesia de quê? Que anestesia? Que anestesia? Geral? Não. Ele pode ter num período somente de 2 horas, mais ou menos, o efeito. No dentista pode. No dentista pode, né? Se for anestesia geral, pode acontecer, né, de ele ter problemas neurológicos. Aí é uma preocupação. Se o paciente, durante uma anestesia geral, ele voltou ativa, mas ele está tendo relato de deficiência visual, aí sim eu preciso encaminhar ele para o neurologista, porque este acontecimento foi depois de uma anestesia geral que não deveria acontecer. Porque a anestesia geral, ela inibe as sinapses. E se ela inibe as sinapses, ela inibe de forma provisória. E ela tem sua situação restaurada. Aí, neste momento, no período que o anestesista determinou, ela vai recuperando. E o primeiro órgão que ela recupera os sentidos são os sentidos da parte superior, né? Então, não necessariamente ele dava ter essa sequela. Se ficou com sequela visual, precisa de um neurologista para fazer uma tomografia para ver o que foi que aconteceu para ele estar com esse problema, né? Mas não é normal, não, depois de uma anestesia, o exame dá alteração, né? A não ser que ele já tinha o problema de visão. E como ele já tinha o problema, intensificou, aí pode ter sido que, basicamente, né, o que foi que aconteceu? Ele tinha o problema, não sabia que tinha um problema, e durante o processo da cirurgia, o problema surgiu com maior avanço, porque ele não sabia que tinha, e deduziu que, naquele momento, foi o momento que a doença se revelou. Mas, geralmente,
Os primeiros sentidos são superiores, sim. Agora, o dentista, com certeza. O dentista, a anestesia que ele dá no olho na boca do paciente pode afetar o nervo trigêmeo. E o nervo trigêmeo, ele é um nervo, ele chama de trigêmeo justamente por isso, porque ele tem 3 inervações. E uma inervação é do olho. As veias oftálmicas é inervada pelo nervo trigêmeo. As vias faciais e as vias bucais. Então, a depender do nível da anestesia que o paciente tomar, se não tomar cuidado, pode dar uma lesão do trigêmeo e também pode dar uma lesão do terceiro par craniano, o oculomotor, o abducente, depende. Geralmente o oculomotor é o mais comum, porque passa por trás do trigêmeo. Cléria está perguntando aqui da hiperemia. Exemplo, é normal o paciente ter hiperemia, mas não é normal ter hiperemia severa. Refração não causa hiperemia severa. Refração causa poucas hiperemias em momentos oscilantes. Não é hiperemia contínua. Então, se o paciente chega com uma hiperemia severa, pode estar relacionada com doenças. Pode não, está relacionada com doença. Está. Eu fui no optometrista e ele fez o fundo de olho. Como eu tinha feito uma cirurgia há pouco tempo e tomei anestesia geral, ele viu uma mancha no meio do olho e disse que era para eu esperar que poderia. Não viu, Raila? Se tem mancha, não é reação de anestesia. Não tem nada a ver. Aconselho você, para desencargo de consciência, que faça um mapeamento de retina, porque através do mapeamento de retina, vai ver se existe essa mancha. Tem que ver também se o optometrista não viu o anel de coroide e disse que era uma mancha preta. Anel de coroide é o acúmulo de melanina, geralmente é muito comum na raça negra. É um anel escurecido ao redor da papila. Então, nesse caso, é normal você ter um anel de coroide. A pergunta é, quando você olha para um objeto branco, vamos lá, você vai pegar, olhar para a parede. Se você tiver parede branca, se tiver uma parede branca, você vai olhar para essa parede e vai ver se você vê ela branca ou se você vê uma mancha escura em algum lugar. Tem uma parede aí? Teleconsulta é ótimo. Se tem uma parede branca em casa e você olhar, vê ela toda branca, pois é, meu amor, então você não tem uma mancha, você tem um anel de coroide, é normal. Você pode ser, eu não te conheço, eu não vi sua foto, você pode ser... É Raila, é? Eu não lembro quem é Raila, não. É da minha cor, então é negra mesmo. Então, você tem uma raça negra, né? Então, se você é raça negra, você pode ter até a pele branca, mas dentro do seu olho, seu sangue é negro, então você tem um acúmulo de melanina. Então, quando você estiver em sala, você me pede para eu olhar, tá? E faz um mapeamento de retina para desencargo de consciência. Se você realmente tivesse uma mancha na retina, você estaria vendo isso projetado numa parede branca, que a mancha é uma lesão que causa no tecido retiniano. Então, se você está vendo a parede normal, sua anestesia não deu nenhum problema. Nem eu, que tenho 7 dias que fiz cirurgia, estou vendo tudo normal. A não ser eu vejo muita mosca volante, mas isso é normal, né? Até porque a gente sabe que as moscas volantes, elas são comuns
porque são resíduos metabólicos que são depositados nos nossos humores, né? Então, quando a gente está muito sensível, é normal a gente ver muita manchinha escura. Não é normal a gente ver placas, aquelas placas grandes, ali pode ser escotoma, pode ser diabetes, aí a gente tem que tomar cuidado. Sinais, né? O mais comum são os pruridos, as coceiras, né? As hiperemias. A epífora, ela é um sinal e um sintoma. O prurido, ele é um sinal e um sintoma. Então, a gente, muitas vezes, o paciente vai dizer, eu coço muito o olho. Ele está relatando um sintoma. Porque o prurido, ele é duplo sentido. Ele tanto é um sinal como ele é um sintoma, tanto você vê como você sente. A epífora, a mesma coisa. Ele é um sinal e ele é um sintoma. Tanto você vê quanto você sente. Então, exemplo, vai ter pacientes que você tem que avaliar os cílios, né? Você tem que avaliar as pálpebras. A gente tem que tomar bastante cuidado, porque existem doenças, né, que afetam essas regiões. Então, a gente tem que tomar cuidadinho com isso. Antecedentes pessoais e saúde ocular e geral, né? Gente, vocês vão me dizendo do tempo, viu? Porque eu me perco. Vocês sabem que quando eu entro na sala de aula, eu pareço que eu estou dentro de casa e não tenho compromisso. Quer dizer, eu estou dentro de casa, né? Eu não tenho compromisso. Estou com as pernas costuradas, mas tudo bem. Então, o que é que acontece? A gente tem que fazer a primeira pergunta se o paciente usa óculos. Se ele usa óculos, quanto tempo, né, ele usa esse óculos? Se já sofreu algum acidente, muitas vezes a gente esquece de perguntar. O que é interessante para a gente, é se ele teve algum trauma, cabeça e pescoço. Por que se ele teve algum trauma, cabeça e pescoço? Porque a cabeça e o pescoço que está na região do sistema nervoso central, né? Valendo lembrar que hoje a ausência de visão não é somente relacionada a traumas, a doenças oculares. Hoje já está inserido na classificação de doenças que a ansiedade e a depressão causa cegueira, né? Aí você diz, Aline, como é que é isso? Por que causa cegueira? Porque ele pode causar um bloqueio no seu HD. E que HD é esse? Seu sistema nervoso central. E seu sistema nervoso central, ele é um regulador de todo o seu corpo. Então, imagine que a sua área visual é comprometida durante esse colapso que o seu corpo tem. Seu corpo, que o excesso que você vem fazendo na sua vida tem. O que é que vai acontecer? Neste caso, você pode vir ter ausência de visão por conta disso. Então, são várias incógnitas, são vários sinais, são vários sintomas. Então, tudo isso a gente tem que perguntar ao paciente. Você já traumatizou, já teve algum tombo, já teve algum acidente automobilístico, teve algum acidente de carro, já sofreu algum acidente, né, já teve alguma lesão. Tudo isso você vai ter que perguntar. Já usou colírio? Aline, por que eu preciso perguntar se meu paciente já usou colírio? Alguém aí vai me respondendo por quê, enquanto eu leio o que Manajara está perguntando. Ausência de visão. Certo, ela só fez um resuminho. Então, alguém pode me dizer por que eu preciso perguntar para o meu paciente se ele já usou colírio? Alguém me diz? Quem acerta? Quem acerta? Gente, vocês já são capazes. Já tiveram aula? Alguém me diz aí. Por quê? Menos Manajara, porque está aqui enfiada comigo a toda hora. Não vai responder, não. Quero outra pessoa. Quem vai me responder? Rayane, menina adotada. Não. Quem dá mais?
Bárbara, cadê você? Próximo, porque tem alguns colírios que alteram, tipo Moura Brasil, exemplo. Causa alteração visual. O quê? É isso, Títia? Também? Isso, meu amor. Porque os próprios colírios causam alterações. Exemplo, os colírios à base de corticoide causam doenças oculares. Isso. Os colírios Moura Brasil, por exemplo, causa hiperemias, né? Então, por algum motivo, se o paciente utilizou corticoide por muito tempo, principalmente se esse corticoide for corticoide tópico, ele pode vir a ter desenvolvido um problema de visão por conta disso. Então, pode estar justificando algum sinal, algum sintoma dele. Deu certo? Um ponto na média, né, professora? Tá dizendo que você tá bem. Belezinha? Antecedentes familiares. Muitas pessoas me perguntam, quem é minha família? Segundo sua árvore genealógica, a sua família que leva a sua carga genética só são 4. Pai, mãe, irmãos e avós. Ou seja, marido não é parente, primo não é parente, que se deva estar preocupado com isso. Nós sabemos que existem doenças que estão relacionadas à hereditariedade ou algumas doenças que estão sendo pesquisadas, mas que levam indícios da hereditariedade também. E a maioria de vocês também sabe que o uso de óculos está atrelado à sua carga genética. Até porque nós somos seres unidos cromossomicamente pelo X e pelo Y, que a união dos dois dá o que você? 50% corresponde à mamãe, 50% corresponde a papai. Neste caso, isso chama carga genética. Então, tanto a sua mamãe quanto o seu papai tendo, você tem uma carga genética de 100%. Se você tem a mãe ou o pai, você tem uma carga genética, de 50%, né? No caso dos seus avós, você também tem uma carga genética, e no caso dos seus irmãos, porque pode simular que você pode surgir depois o problema também. Ele simplesmente foi o que apareceu primeiro. Então, a gente precisa sempre buscar se na família tem casos de catarata, até porque a gente sabe que a catarata hoje não está atrelada somente à senilidade. A gente tem as causas adquiridas, a gente tem as causas congênitas. Exemplo, neste exato momento onde estamos vivendo o problema do Covid-19, a gente precisa entender que a maioria dos partos deverão ser feitos de forma cesariana, né? E ontem eu estava vendo uma entrevista, onde o primeiro bebê que nasceu após o Covid-19, a mãe contaminada, o médico optou de tirar ele dentro da placenta, rompeu a placenta fora da barriga, para que a criança não tivesse danos com o Covid-19 durante a passagem do parto. Ou seja, Aline, o que é que tem a ver isso, pelo amor de Deus? Se não foi pela corrente sanguínea, o que é que tem a ver isso? Tem a ver, sim, porque a gente sabe que durante, né, a proliferação de vírus adora mucosa, e a mucosa vaginal, a vagina é uma mucosa, e a vagina tem a passagem para o parto. E o bebê, durante a passagem, o rompimento da placenta, ele pode vir a respirar, né, e adquirir o vírus, passar para o corpo dele, e ele ter o vírus e ir a óbito por conta da fase, né, de
pós-parto, que é uma fase crítica, principalmente em problemas respiratórios. A gente tem que se preocupar com o glaucoma, apesar de a gente saber que o glaucoma, ele não tem etiologia, ou seja, ele é idiopático. A gente sabe que existem os glaucomas congênitos. E os glaucomas congênitos, eles são adquiridos, né? Eles são a malformação da malha trabecular. A gente também sabe que estudos revelam e dão indícios que tem carga genética, sim, no glaucoma. Ainda não se comprovou, mas a maioria das pessoas está atrelada à hereditariedade e à raça. Aí, mais uma vez, eu digo para vocês, por que raça? Porque nós somos mestiços. E se somos mestiços, a gente tem um pedaço de todo mundo. Se você pegar o brasileiro, né, e for fazer um estudo, a gente é que nem cachorro vira-lata. E o povo acha que cachorro vira-lata é cachorro que não presta. Cachorro vira-lata é um cachorro que tem várias raças, é uma mistura de raça. Então, o nosso país, desde a época lá de Dom Pedro... Que é isso, rapaz? Ele foi colonizado, né, por portugueses, e a gente sabe que eles eram quem trazia as doenças, né? E a gente sabe que outros mais e mais e mais. Então, quando você diz que você é pardo, quer dizer que você é vira-lata, quer dizer que você tem um pedaço de cada país, e se você tem um pedaço de cada país, você tem mais chances de ter doenças. Então, quando o povo fala pura raça, quer dizer que uma raça só, as chances de desenvolvimento de doenças, elas são menores. Um país onde tem muito, né, miscigenação, as chances de doenças são maiores. E é o povo brasileiro, com certeza, né? Até se você pegar lá os angolanos, as pessoas da África, eles são raça pura, eles são os verdadeiros negros, eles são bastante resistentes, né? Mas se você pegar o brasileiro, se a gente for para a Organização Mundial de Saúde e for ver questões de doenças, os dados brasileiros, eles são maiores justamente por conta disso. A gente tem as chances em carga genética muito maiores de doenças por ser pessoas místicas, né, mestiça, misturada de todo lugar, né, e aí a gente tem mais chances de ter essas doenças. Então, as doenças oculares, elas estão mais ligadas às cargas genéticas, né, e às cargas hereditárias e às raças. Além disso, a gente precisa pesquisar as doenças sistêmicas, que é as diabetes, as hipertensões, os colesterol, porque também está ligada, né, à sua carga genética. Recentemente, eu fiz uma cirurgia, né, onde hoje faz 7 dias que eu fiz a safectomia e eu perdi, a priori fui fazer só a cirurgia da safena da perna direita, e ao chegar lá eu descobri que a safena da perna esquerda tinha parado também, e aí eu removi a safena das duas pernas. Então, a safena é uma estrutura importante para o coração, né, onde a gente sabe que é um suporte cardíaco também, né? Então, eu pego e vou para a hereditariedade. O meu pai removeu a safena e o outro, a safena, ela fez cirurgia do coração. Então, neste momento, se precisar da minha safena, eu não tenho mais nenhuma das duas da perna, porque eu tirei tem 7 dias, né? E agora eu tenho que contar com outros meios, e graças a Deus que as tecnologias nos permitem. Só que eu perdi o que eu fiz, eu tenho uma carga genética, meu pai é cardíaco e eu também sou cardíaca e não sabia. Então agora eu tô assim, desse jeito, na segunda-feira eu faço outra cirurgia, agora para um outro caso de coração, então hereditariedade. Então, a gente tem que estar realmente consciente que a hereditariedade é forte e quando a gente tem problemas, a gente tem. Carlos está perguntando se agora o quê, Carlos? E agora o quê? A safena? Acabou, não tem mais safena. Tenho agora só outras artérias, né? Outras veias, mas a safena já foi, não tenho. Agora é só se cuidar, né? Cuidar para que o coração não pare. Vocês não podem me meter raiva, né? Porque se me meter raiva, eu posso ter problemas. Muita cirurgia para uma pessoa só. Pois é, né? E olha que eu sou uma pessoa ativa.
Imagine que eu, com 2 dias de cirurgia, eu estava dando aula. Eu não tenho esse negócio de preguiça comigo, não, tá? Vamos que vamos. Problemas refrativos na família, a gente sabe que se o meu pai é hipermétrope, a gente tem chance de ter hipermetropia, né? Se meu pai é míope, eu tenho chance de ter miopia. Se minha mãe é hipermétrope, a gente tem chance, ou se minha mãe é míope, eu tenho chance de ter miopia. Se minha mãe é hipermétrope, a gente também tem chance, né, de ter hipermetropia. A gente sabe que tudo está carreado a carga genética. E eu trouxe aqui até um caso clínico, né, para vocês. Vou pegar o caso da minha filha novamente. Eu muito já dei exemplo sobre ela, e agora eu quero dar um novo exemplo que surgiu. Érica nasceu hipermétrope, beleza? Pode ir anotando o caso clínico. Isso é um caso que eu vou deixar com vocês para a gente discutir isso amanhã. Érica nasceu hipermétrope, beleza? O pai de Érica tem 6 de hipermetropia. Se tornou presbítera aos 35 anos. Érica, ao nascer, nasceu de 40 semanas. Ou seja, nasceu com a anatomia dela toda completa, segundo a formação embriológica. Érica, aos 4 anos de idade, Érica tinha 4 dioptrias positivas, com menos 1,5 de astigmatismo. Eu não prescrevi o óculos de Érica na parte esférica e prescrevi uma parte do astigmatismo. Com a idade, eu passei a pegar a Érica e fazer ela mudar de hábitos, iniciando terapias visuais. Quando ela ia ler, ela colocava a cara em cima do caderno. Eu reeduquei ela, naquela época, afastando o objeto para a posição dos 40 centímetros, e ela começou a escrever a partir de 40 centímetros. Não os 33, que é geralmente o que a gente utiliza para escrita. Com o passar dos anos, a hipermetropia de Érica melhorou. Ela foi reduzindo esta hipermetropia. Ontem, eu fiz a refração de Érica. RX atual, podem anotar. RX atual, olho direito, Érica atualmente está com 13 anos, vai fazer 14 anos. Então, Érica fez, ela reta, porque ontem de ontem eu dei aula, falando com o povo que ela tinha 12, ela retou. Então, agora ela está com 13. Dia 31 de julho, ela vai fazer 14 anos. Érica, recentemente, ela está com olho direito, menos 0,50, com menos 0,25 a 160, olho esquerdo, menos 0,50. Eu quero que amanhã vocês expliquem todos esses acontecimentos com base na prática, analisando com a teoria dentro do conhecimento anatômico, conhecimento embriológico e conhecimento tecnológico. E me explique o que foi que aconteceu com a Érica. E amanhã a gente vai discutir por isso. Vamos voltar para a aula. Falei-me? É verdade, isso pode acontecer com vocês. E olha que eu estou trazendo já para vocês. Eu disse para vocês que é bom estudar, e é bom estudar. Porque hoje eu não estou aqui para dar nota.
Mas amanhã vocês vão me agradecer quando pegar uma paciente assim. Que isso, rapaz? Misericórdia. Mais água gelada. Vamos seguir. Toxoplasmose. Então, a toxoplasmose, gente, é uma doença, né, sistêmica, porque ela dá no corpo. Ela tem como agente etiológico o Toxoplasma gondii. O Toxoplasma gondii é um protozoário, né? Esse protozoário, Damião, Érica, dá trabalho. E dá trabalho para vocês, né? No caso da toxoplasmose, por ser um protozoário, ele se aloja na corrente sanguínea, né? Então, nesse caso, ao se alojar na corrente sanguínea, ele pode ir afetar todo o órgão do nosso corpo, inclusive os bebezinhos. Geralmente, o portador da toxoplasmose, ele não tem tanta sequela, esse cuidado no tempo hábil, mas se a portadora da toxoplasmose for mulher e ela estiver grávida, esse bebê será candidato a ter cegueira nessa visão, porque ele vai ser nutrido pelo protozoário, né? Então, toda a gestação da mãe será feita, todos os processos de 9 meses de gestação vai ser nutrido pelo protozoário, ou seja, o bebê já vai nascer com problemas. Luciano é de Natal, mas Luciano também tem em Vitória da Conquista, que eu estou sentindo falta dele aqui, que ele não está aqui, está perdendo aula. Então, gente, a toxoplasmose também é hereditário, porque passa da mãe para o filho através da corrente sanguínea. Érica nasceu de 40 semanas de parto normal. 40 semanas de parto normal. Ô, Luciano, e pense, Luciano, que Luciano de Conquista me dá é trabalho, viu? Muito trabalho. Tranquilo, gente, até aí? Beleza? Tudo direitinho? Tá clarinho aí? Eu tô falando uma linguagem que vocês não estão entendendo? Tá tudo ok? Preciso melhorar? Dá para melhorar? Cléria? Luciana, tá direitinho? Tranquilo. Tá dando para esclarecer? Damião, tá dando para esclarecer? Vocês entendem que a gente está aqui, ó, esse tempo todo. Foi informação demais, né? Então, é muita coisa mesmo. Porém, a gente não pode deixar de dar essas informações. Eu não posso ser superficial e falar assim, superficialmente, senão vocês vão ficar com muita deficiência. Então, tem que realmente aprofundar e ser bastante exato nisso, porque esse é o nosso cotidiano, né? Tá tranquilo, Bárbara? Tá tranquilo, Raila? Carla? Tá tudo tranquilinho aí? A dioptria inicial de Érica era mais 4 com menos 1,5. Luana vai publicar no grupo, viu? Vinícius, você tá... Vinícius, meu bem, você tá aí, Agora que eu tô te vendo. Tá tudo tranquilo, gente, até aí? Carlos, tá tranquilo? Heraldo tá na sala, que eu não tô vendo Heraldo. Edu, tá tranquilo, Edu? Denilde. Bárbara, tá tranquilinho? Tá dando para compreender tudo que eu tô falando? Tiago. Tá, né? Então, vamos lá. A gente precisa, gente, antes de mais nada, também fazer a dominância ocular do paciente, né? O olho dominante, eu falei mais cedo para vocês, que ele tem uma superioridade funcional, né? É o olho preferencial, é o que sempre chega primeiro para fazer todas as atividades, é o que exerce a maior atividade, né? Então,
Quando alguém te pergunta, seu olho dominante tem que função? O olho dominante, ele tem uma função de superioridade funcional. Ou seja, ele exerce uma maior atividade por sua dominância, né? E todo mundo tem que saber o seu olho dominante. É a forma mais fácil, né? É a forma mais fácil. Geralmente, existem duas formas. Eu pego, faço um ponto, é a superioridade funcional. A gente tem, né, 2 tipos de dominância. Anote aí. Dominância heteromônima. Vou soletrar. Dominância heteromônima e dominância cruzada. Isso vocês já aprenderam, né? Porque isso é optometria 1, né? Só estou revisando. Deixa eu só fazer um círculo aqui. O que é dominância cruzada? Dominância cruzada é quando você tem um olho dominante e a mão oposta da dominância. Heteromônima quer dizer que a sua dominância é do mesmo lado. Você tem um olho dominante direito e sua mão dominante é direita. Isso chama dominância heteromônima. Quando você tem dominância cruzada, quer dizer que se seu olho direito é o dominante, o esquerdo, e você escreve com a mão esquerda, quer dizer que você tem uma dominância cruzada. Eu vou ler a técnica que vocês irão fazer. Nesse momento, vocês vão fazer em casa. Você vai focalizar um objeto. Geralmente, eu faço um ponto assim e coloco na parede. Cuidado para não riscar a parede. Você pode pegar um adesivo e botar na parede, ou então você pode pegar qualquer coisa que você veja na sua frente, e marque ele como ponto central. Então, o que é que faz a técnica? Nesse momento, vocês aí de casa irão fazer isso. Você vai pegar um triângulo desse jeito e focalizar no centro do objeto que você escolheu. Centralizaram no centro. Nesse momento, você vai fechar o olho direito. Se o objeto continuar no centro, seu olho dominante é o direito. Se o objeto sumir, seu olho dominante é o esquerdo. Fizeram? Você vai botar o objeto no centro da sua mão. No centro da sua mão. Fecha o olho direito. Ou fecha o olho esquerdo. Fechou o olho esquerdo, o objeto continuou no centro. Quer dizer que seu olho dominante é o olho direito. Fechou o olho direito e abriu o esquerdo, fugiu o objeto. O que fugiu o objeto é o não dominante. O que ficar no meio é o dominante. Todo mundo já descobriu qual é o olho dominante? Você descobriu lá? Deram certo?
Então, botou o objeto no meio, centralizou, fechou o olho direito. Observe aí, eu vou fazer para vocês, já dá. Vocês fazendo, ensinando os outros, vai ter que ensinar sim. Mas você vendo alguém fazer, você já vai saber qual é o olho dela. Vamos tentar? Vou tirar aqui da tela. Vou tirar da tela do slide e vou fazer o meu. E vocês daí vão me dizer qual é meu olho dominante. Vamos lá. Vou fazer. Estou de frente para o webcam. Vocês vão me olhar, né? Vocês vão me olhar. E nesse momento, eu vou fazer o triângulo. E daí, eu não vou dizer qual é o meu olho dominante, nem vou fechar um olho nem o outro. Eu só vou mostrar para vocês que vocês conseguem ver o olho dominante do paciente pela ação dele. Mas o próprio paciente ou vocês mesmos só vai conseguir fazer se vocês fecharem um olho e outro, porque o objeto vai fugir. E o olho dominante, o objeto vai continuar no meio. O não dominante, o olho vai fugir. Mas a gente, no consultório, a gente consegue ver o olho dominante do paciente pela atitude dele. Então, vamos lá que eu irei fazer o triângulo e colocar o centro da webcam no meio do triângulo. E vocês vão anotar aí qual é o meu olho dominante. Conseguem ver qual é o meu olho dominante? Eu tô sem... E aí, quem dá mais? Vamos. Professora, eu acho que é o esquerdo, que o direito tem um pouco de estrabismo, não é assim? O seu? É. Gente, quem botou que o meu dominante é meu olho esquerdo acertou. Geralmente, você só vai puxar o olho que você tem dominância, né? Então, eu busco o alinhamento pelo olho que me dá mais segurança. Então, o meu olho dominante é o olho esquerdo. Quem falou esquerdo está certo. Quem falou direito está errado, né? Mas, pessoalmente, eu falo isso depois, quando a gente vai praticando, a gente vai praticar mais isso. Mas vocês já deram para entender como é que é feito isso, né? Deram? Então, pronto, Luana tá fazendo aqui. Então, não adianta abrir um buracão, não. A gente tem que abrir Agora deu para ver? Pois eu fiz de propósito. Agora dá para você ver, porque eu fiz um triângulo menor. Deram para ver aí? Agora deu para ver que meu dominante é o esquerdo, né? Então, o meu olho dominante é esquerdo. Eu escrevo com que mão? Eu escrevo com que mão? Esquerda? Não. Eu escrevo com as duas mãos. Eu sou bidestra. Mas por que eu sou bidestra? Porque meu pai batia na minha mão para eu não escrever com a minha mão esquerda. E hoje, eu manipulo mais escrita com a direita e exerço atividade prática com a esquerda. Então, eu sou bidestra. Eu escrevo metade com um, metade com o outro. Mas a minha escrita mesmo é a mão direita. E meu olho é esquerdo. Qual é a minha dominância? Responda aí.
Que dominância eu tenho? Qual é a minha dominância? Cruzada. Ainda mais. E aí? Quem dá mais? É. Alguém dá mais? É porque eu gosto de estimular a mente de vocês. Vocês têm que pensar. Você é ambidestro e forçado. Não, esqueça ambidestro. Eu tô dando a mão direita para vocês. Acertou quem colocou dominância cruzada, né? Cruzada. Esqueça heteromônima, porque nesse caso, se vocês disserem que eu sou as duas, eu aceito, porque eu escrevo com as duas. Então, eu tenho as duas dominâncias. Mas, como eu disse, que eu hoje exercito mais o direito, então a minha dominância é cruzada. Por que cruzada? Mão direita, olho esquerdo. Quem teve aí o olho direito e escreve com a mão direita, aí é heteromônima, né? Mas quem deu olho oposto à mão, aí é cruzada. Beleza? Deu certo? Então, a técnica, eu vou mandar o slide para vocês anotarem a técnica, mas eu vou ler aqui. Oi, meu amor. Aline, mas você não era canhota e você tem a dominância do esquerdo. Depois que você foi obrigada a usar o direito, então hoje é que você tem as duas ou poderia ser cruzada? Mas hoje, Cléria, eu estou falando da mão. O olho Sim. não, né? Sim, o que vai me olho dar... esquerdo. Exatamente. O que vai me dar a resposta, eu quero saber do meu olho. Mas se você disser para mim que eu sou cruzada, Valério, cadê? realmente eu sou cruzada. Por que eu sou cruzada? Porque meu dominante é esquerdo e minha mão que eu uso mais é a direita. Entendi. Mas se você me disser que eu sou heteromônima, eu também vou aceitar, mas eu não tenho dominância muito na mão esquerda para escrita. Eu escrevo, mas nenhuma necessidade. Eu tenho dominância para prática. Então, nesse caso, seria heteromônima, porque o esquerdo é o meu olho e minha mão é também a esquerda. Aí, se você disser, Aline, a resposta correta seria, Aline, em nascimento, você desenvolveu a habilidade da sua mão esquerda. Com o passar do tempo, isso foi modificado por seu pai. E você exerceu a dominância da escrita direita. Sendo assim, a sua dominância se torna cruzada, porque o seu olho esquerdo é dominante e sua mão de escrita em firmeza funcional é a direita, né? Okay. Então, nesse caso, a minha dominância, ela é cruzada. Se alguém me justificasse que eu tenho as duas, eu aceitaria, porque eu expliquei o meu caso, entendeu? Uhum. Mas o meu mesmo é cruzada. O seu é que olho? Esquerdo. Esquerdo. Você escreve com que mão? Esquerda. Então, qual é a sua dominância? Heteromônima. Graças a Deus. Então, você aprendeu, né? Heteromônima. Aprenderam, meninos? Sim. Deu certo? Então, Cléria escreve com a mão esquerda e tem o olho dominante esquerdo. Então, Cléria tem uma dominância heteromônima, ou seja, mão e olho coincidem funcionalmente. Cruzar quando mão e olho são diferentes. Aline tem uma dominância cruzada, olho esquerdo e mão direita. Ou seja, funcionalmente, elas não coincidem. Entendeu, Tati? Técnica. Carla, você entendeu? Carla Arapiraca. Perfeitamente, entendi tudo direitinho. Graças a Deus. Só aqui de olho.
Não abri a cama porque eu não fiz maquiagem, tá? Eu não me preparei para essa noite, entendeu? Mas amanhã... Pelo amor de Deus, e eu com essa cara aqui de doente, anêmica, cabelo preso. Ai, ai. Então, vamos lá. Qual é a técnica? Então, a técnica, né, é o que fizemos aqui. Primeiro, a gente faz um triângulo com as mãos, mostrando na figura abaixo, focalizar o objeto. Geralmente, no consultório, eu marco a letra E da acuidade visual, né? Eu pego aquele lesão do 20800 e mando fazer um triângulo virado para frente do E, né? E pergunto a ela, aí eu pego um oclusor, fecho o olho dela e digo, continua no meio? Aí ela vai dizer se sim ou se não. Ao fechar o olho não dominante, você continuará enxergando, ao fechar o olho não dominante, você continuará enxergando o objeto focalizado anteriormente. Mas ao fechar o olho dominante, o objeto sairá do seu campo de visão. Então, quem é o olho dominante? O que foge do seu campo de visão. O que continua no seu campo de visão é o não dominante. Isso não tem nada a ver, gente, com centralização. Porque, às vezes, a gente pensa que centralização está relacionada a campo visual. Centralização é campo visual. Olho dominante é somente quando o objeto foge, né? O objeto fugindo, ele sai do campo de visão. Não quer dizer que seu campo de visão é alterado, né? Então, coloque a observação assim. Ao realizar o teste de dominância, o objeto que some do campo visual. Porque as pessoas geralmente, elas confundem. Elas dizem assim, então meu olho esquerdo, exemplo, meu olho dominante é o esquerdo. O objeto, ele fica, mas ele foge na hora que eu fechei o olho esquerdo, o objeto fugiu do meu olho. Então, no momento que ele fugiu, não quis dizer que eu perdi meu campo de visão. Quis dizer que ele só fugiu da sua dominância, do seu equilíbrio. Entendi. O olho dominante é aquele o qual o objeto será visto da mesma forma de quando ambos os olhos estavam abertos. Ou seja, quando você continua vendo o Ezão lá na tabela, quer dizer que você está vendo da mesma forma da sua binocularidade. Alguém já ouviu falar de monovisão? Já ouviram falar em lente de contato, monovisão? Sim. Já? Alguém já ouviu? Já. Onde a gente pega uma lente de longe, bota em um olho, no olho dominante, e uma lente de perto e bota no olho não dominante. Já? Pesquisa para amanhã. Por que utilizamos... Aline, eu conheço isso como báscula para ao invés de os lentes de contato multifocais, fazer essa adaptação aí. Aí, no momento antes de você fazer a escolha, você faz qual é o dominante e qual não é, né? Para poder adaptar. O nome disso é técnica de monovisão. A técnica de monovisão é uma técnica utilizada na lente de contato. O termo báscula é um termo utilizado pelos colombianos que vieram dar aula no Brasil. Aí, provavelmente, você aprendeu, mas não está errado. Mas o termo báscula, ele é um termo mais utilizado fora do que no Brasil. Se você for falar para o paciente, você vai colocar teste de monovisão, que realmente é um teste de monovisão, né? Por que monovisão? Porque a gente vai utilizar uma técnica onde o paciente vai enxergar progressivamente
com um único olho. Então, nesse caso, por isso que chamamos de técnica de monovisão. Iremos utilizar uma lente só para uma graduação de longe, com finalidade progressiva. Não é isso que você aprendeu? Carla? Isso, perfeitamente. Isso. Então, exemplo, olho direito do paciente, eu tenho mais um. Olho esquerdo do paciente, eu tenho mais 2. A adição do paciente é 1,5. Geralmente, monovisão só se pratica até no máximo 1,5 de dioptria. A partir de 1,5, o resultado, as chances são chances muito pequenas de ele ter uma qualidade boa de visão. Então, vamos lá. O olho esquerdo, que é o dominante. Como é que eu vou fazer nesse momento, Carla? Eu vou pegar o olho esquerdo e vou botar a lente para longe ou a lente para perto? Olho dominante fica com a lente para perto. Hã? Não, peraí. Eu estava aqui anotando as dioptrias que você estava falando aqui, estou voando. Não, olho para longe, fica o dominante fica com o de longe. Isso. O dominado, né, o outro olho fica... Olho não dominante fica com adição de 2,5. Isso. Que é 1,5 de adição mais o 1 de longe, não é isso? Exatamente. Agora, pronto. A segunda perguntinha para vocês durante o dia amanhã. O porquê, como o cérebro se comporta durante a técnica de monovisão? O que acontece com o cérebro neste momento para que ele consiga permitir que o paciente enxergue uma visão de longe e de perto com 1 grau de longe somente, sem causar uma hipercorreção que comprometa a visão do paciente, né? Então, eu só quero que vocês me digam o que acontece com o cérebro durante a técnica de monovisão. Você achou confuso, Carla? Não, tô brincando contigo. Tô falando que o cérebro se comporta de maneira confusa. Realmente, verdade. Os meus alunos de Natal ainda vão ter essa aula, tá, gente? Fiquem tranquilos, porque vocês pararam lente de contato, mas a gente ainda vai falar isso. Então, para amanhã, eu só quero que vocês me digam porque o cérebro, como o cérebro se comporta durante uma técnica de monovisão, na adaptação de lente de contato. De cabeça para baixo é ótimo. Então, vamos lá. Continuando, né? Dá para continuar ainda? Dá, né? Ainda tem tempo. Tempo de sobra. Tiago, você tá vivo? Tá todo mundo bem? Outra coisa, gente. Muitas vezes, o paciente vai chegar no seu consultório que o grau maior do olho dele vai ser no dominante. Aí você diz assim, Aline, mas o dominante não é o melhor olho? Funcionalmente é o que dá a melhor qualidade para ele. Mas traumaticamente é o que sofre mais com isso. Então eu dou exemplo sempre para uma pessoa assim. Imagine aí que eu pegue uma sacola, eu vá para o mercado e lá no mercado eu pegue 7 sacolas. Naturalmente, eu vou colocar 3 no braço esquerdo e 4 no direito, ou mais no direito, porque o meu direito é que eu tenho uma carga maior. Concorda? Imagine você fazendo isso direto. O que é que você faz com esse membro? Você dá uma sobrecarga, não é isso? E quando você dá essa sobrecarga, ele está mais cansado ou ele está mais relaxado? Ele está mais cansado, é isso?
Quem cansa mais é quem trabalha mais. Isso não é estrabismo, isso é exercício funcional. Então, neste caso, a gente tem que praticar exercícios funcionais para que a gente tenha o desenvolvimento da dominância dos dois olhos. Né? E Aline, como é que eu pratico isso? Sempre exercitando olho direito, olho esquerdo, olho direito, olho esquerdo. Fecho um olho, abro o outro, fecho o olho, abro o outro, fecho o olho, abro o outro. Faço 15 sequências para estar treinando os meus dois olhos a trabalharem em conjunto e não ocupando um mais que o outro. Beleza? Exame de segmento anterior. Exame de segmento anterior é a mesma coisa de avaliação biomicroscópica. Né? Na lente de contato, a gente chama biomicroscopia, né? E na optometria, a gente chama de exame de segmento anterior. Para fazer o exame de segmento anterior, gente, a gente precisa de lâmpada de fenda ou lâmpada de Burton, ou a gente precisa de uma lanterna e uma lente da caixa de prova com 20 dioptrias. A olho nu, dá para ver estruturas macro, né? Mas com a lâmpada, com a lanterna, ou com a lâmpada de fenda, ou com a lupa, ou com a lente de mais 20, a gente vê as estruturas pequenas, grandes. As micro ficam grandes por conta da amplitude, né? Quem tem condições, compra uma lâmpada de fenda. Quem não tem condições, mas tem uma condições melhorzinha, compra uma lâmpada de Burton. E quem não tem condições no início, utiliza uma lanterna e a lente da caixa de prova, ou uma lupa mesmo, né, que a gente tem sempre em casa, que não custa nem R$5. Hoje eu tenho uma lupa porque eu estou entrando na Presbyopia. Então, gente, o exame de segmento anterior nos ajuda a verificar se existe alguma anormalidade em qualquer das estruturas oculares, externa e de seus anexos. Então, quando eu falo em exame de segmento, eu só estou falando de anexos oculares e estruturas externas. O que são anexos oculares? Tudo que está na parte da frente do nosso olho. Então, a gente tem aí os cílios, a gente tem aí córnea, a gente tem limbo, a gente tem esclera, a gente tem conjuntiva, a gente tem cílio, supercílio, que é a sobrancelha, né? Então, a gente tem os canículos lacrimais e tudo isso a gente tem que aprender a dar atenção. Aí você diz, Aline, por que eu preciso me preocupar em dar atenção com isso? Porque a gente tem que lembrar que a gente tem doenças oculares que está ligada aos anexos. Dentre essas doenças, a gente tem alguns sinais que são clássicos, né, dessas doenças. Dentre elas, tem as blefarites, que gera descamação. Dentre elas, tem a madarose, que é a perda dos cílios, proveniente também de blefarites ou ordéolos. A gente também tem triquíase, que são os cílios invertidos. E a gente tem os calásios e os ordéolos, que são os cistos palpebrais, sendo que o calásio ele não é contaminante, mas a depender do ele vai comprometer, causando uma distorção da córnea, uma depressão e uma irregularidade dela, consequentemente um astigmatismo corneano. E a gente sabe que o ordéolo já é mais perigoso, porque no caso do ordéolo, ele é um abscesso. Nesse caso, o abscesso ele sempre vem acompanhado com um micro-organismo, e esse micro-organismo é conhecido como bactéria, e essa bactéria mais comum é o Staphylococcus, e a gente precisa que esse paciente seja encaminhado para o uso de antibióticos, para que seja eliminado e não leve risco ao comprometimento visual desse paciente. Lembram disso? Lembram, né? Então, eu trouxe aqui algumas
algumas técnicas que vocês vão utilizar, né? Primeiro passo, a gente vai pedir o paciente para fechar o olho. No momento que ele fechar o olho, eu vou olhar as pálpebras, os cílios e as sobrancelhas. Eu vou pedir ao paciente para olhar, para abrir o olho. Quando ele abrir o olho, eu vou observar os cílios inferiores, as bordas das pálpebras e os pontos lacrimais, que são esses que estão no cantinho aqui. Aí, nesse momento, eu vou pedir o paciente para olhar para cima. Aí eu falo para o paciente, olhe para o teto. Aí ele vai olhar para o teto. Procure sempre manter a cabeça em posição de mirada. Ó, olhe para o teto, para cima. No momento que eu olhar para cima, eu vou observar o limbo, a conjuntiva bulbar, o fundo do saco conjuntival, eu posso puxar aqui, ó, observando. Eu vou observar a borda da pálpebra, eu vou observar o canal lacrimal e vou observar a carâncula. A carâncula é essa pelezinha que a gente tem aqui no canto do olho nasal, ó, nasalmente falando, né? E aqui na borda da pálpebra, a gente tem as glândulas de meibômio. Ela tem tanto na borda inferior como na superior. Mas na inferior, a gente consegue perceber os pontinhos melhores, mais nítidos. Olhou isso? Nesse momento, eu vou pedir ao paciente para olhar para baixo. Então, ele com cabeça parada, olha para o chão e eu faço o levantamento da pálpebra, ele olhando para o chão. Aí eu vou observar a conjuntiva bulbar superior, vou observar a conjuntiva tarsal, fazendo uma leve inversão de pálpebra para ver como está, se tem alguma presença de conjuntivite alérgica. Geralmente, as pessoas que têm rinite alérgica podem vir a desenvolver conjuntivite alérgica. Nesse momento, eu vou pedir para o paciente olhar para a temporal, né, para os lados, e vou observar os ângulos internos e externos do globo ocular. Vou pegar o paciente e pedir para ele olhar em posição de mirada, e nesse momento eu vou observar a córnea, a íris, a pupila dele e a câmara anterior. Isso aí só são as dicas para vocês pegarem. E vocês já começam a praticar em casa com alguém na quarentena. Porque nessa quarentena os casais estão brigando muito, os filhos também, os pais também. Então, ao invés de brigar, a gente vai começar a exercer, né? Praticar essas técnicas, que são técnicas que dá para praticar em casa com alguém que você se sinta confortável em abusar, usar e abusar. Tranquilo até aí, gente? Tranquilo? Belezinha? Viva! Tá viva? Vocês estão vivos? Tá tudo claro? Tem alguma pergunta a fazer? São exatamente 22 horas. Podem abrir as câmeras de vocês. Gente, eu sou uma pessoa pontual, viu? Ave Maria, sou que nem Bárbara, uma pessoa britânica. Eu disse a ela que um dia ela ia deixar de ser britânica.